Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus. A busca, procura o anelo do encontro com seu coração misericordioso, de maneira que nesta atmosfera sereníssima possamos fruir das energias, da luz, da coragem, da esperança, do consolo, da paciência, da resignação, da tolerância, para que possamos atingir níveis superiores de consciência e, portanto, sermos mais felizes. A lição selecionada para a tarde de hoje está neste livro Opinião Espírita e tem como título O Espírito do Espiritismo. Significa dizer, se pudéssemos, num esforço racional, buscar o princípio reitor de toda a doutrina, onde chegaríamos? Haverá alguma recomendação cuja excelência se sobrepõe a todas as demais? A lição já enunciada começa com a primeira palavra, consciência individual, é o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Refere-se ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E por que fora da caridade não há salvação? Porque Jesus falava aos seus discípulos, no capítulo 25, segundo Mateus 31, 46, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á ao trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, ele separará os bodes das cabras, os joios do trigo, e, portanto, é uma advertência para os momentos graves de transição. Transição tal qual se deu com a sua vinda para a Terra. Naquele momento, a história da humanidade mudaria de curso, marcando antes e depois de Cristo. 17 séculos depois, começando no 16º, uma nova marca e uma nova revolução se daria a partir de Francis Bacon, instaurando no mundo o processo empírico da verificação das verdades científicas. Logo após, no século XVII, René Descartes faria um acordo com a Igreja. Se lhe permitissem examinar os corpos, os cadáveres de falecidos, dali para frente a comunidade científica assumiria o compromisso de dedicar-se à pesquisa do corpo, deixando a cabeça e a alma com a Igreja. Naquele momento separou-se a cabeça, a alma, do corpo, como se elas não tivessem relação. A humanidade desenvolveu-se mais do século XVII para cá do que entre o século XVII antes de Cristo até o século XVII depois de Cristo. O volume de informações e conhecimentos hoje é assustador. Chegou a um ponto que nenhum encarnado conseguirá absorver o que se produz de conhecimento. Tal a quantidade de informações que se cria. Apesar disso tudo, e apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, o que vemos hoje é um ser humano aturdido, inquieto, hesitante, desorientado, à busca de uma consciência superior que a cientificidade instaurada no século XVI não lhe consegue proporcionar. Aliás, correção, consegue. A ciência já consegue oferecer padrões muito seguros
de uma consciência superior. Através dos trabalhos do professor Laércio Fonseca, que demonstra física e matematicamente a existência da alma e de Deus, através da física quântica. É um aluno de César Lattes, brasileiro, seus livros estão aí para quem quiser consultar. É uma teoria que enfrenta a física clássica, como trabalhos na área da psicologia e da psiquiatria, da neurociência, da psiconeurofisiologia, como de Candace Pert, Conexão Mente, Corpo, Espírito, como os ensaios de Stanisław Grof, com a chamada respiração holotrópica. Por um mecanismo natural de aceleração da respiração, uma determinada quantidade de oxigênio no cérebro levaria a um estado alterado de consciência e, portanto, a níveis de percepções superiores. É um exercício físico, simples de fazer, que de vez em quando ele faz, aqui em Goiânia, já fez 2 ou 3 vezes, deve fazê-lo daqui a algum tempo. Mas nenhum de nós precisa perder tempo ou dinheiro esperando a vinda do professor Stanisław Grof para Goiânia e viajar para lá para ter um estado alterado de consciência. A Valmirene e a Zilá sabem bem o que significa um estado alterado de consciência. Fronteira do estado de consciência alterada, que nós poderíamos colocar a mediunidade e a enfermidade mental. Por isso, muitos médiuns são considerados esquizofrênicos ou com distúrbios mentais e, portanto, enfermos. A recusa ao enfrentamento científico da conexão mente-corpo levou a medicina contemporânea a recusar qualquer dado que estabelecesse essa relação. Portanto, as doenças, os desequilíbrios, a descompensação eventual, a desorientação duradoura, nada tem a ver com o que a mente, ou o cérebro, ou o espírito promovem. Por que fizemos essa introdução? Porque mesmo depois dos extraordinários avanços da neurociência, nunca se produziu tanto conhecimento na Terra, senão na última década, nas 2 últimas décadas, a ponto do Congresso norte-americano fazer uma moção ao mundo, como forma de chamar-nos a atenção para o detalhe, que a década de 90 até 2000 houvera sido a década do cérebro. Nunca se gastou tanto dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, na pesquisa dessa máquina extraordinária que é o nosso cérebro, como se a ele devêssemos, ou fosse a origem de todas as nossas dificuldades. Pois bem, depois de recusar a existência de Deus por tantas formas e vias quanto o homem selecionou, hoje o fenômeno que se dá é curiosíssimo. Biólogos, astrônomos, físicos, médicos, psiquiatras, neurocientistas, farmacologistas, imunologistas chegaram à fronteira de que os fenômenos que já são possíveis serem atestados em laboratório, através de tomógrafos de última geração, chamados tomógrafos de pósitrons, que conseguem escanear, mapear a mente, o cérebro, enquanto nós estamos em atividade. O que se chegou à conclusão é que há algo além desta fronteira de simples segregação de neurotransmissores. A criação, as emoções, os pensamentos, os transtornos, os desequilíbrios, as ideias, não começam e nem terminam no cérebro. Fazem parte de um acervo cuja origem está fora da chamada mente. Estão no espírito. Essa senhora que citei há pouco, tem um livro extraordinário, Moléculas da Emoção, sem tradução para o português, mas a sua saga é traduzida no livro Conexão Mente, Corpo e Espírito, Candace Pert, que desenvolveu
uma pesquisa em torno de um peptídeo, de um neuropeptídeo chamado T, que as experiências com animais já revelaram ser a vacina do futuro contra a AIDS e muitos outros problemas, de natureza emocional ou não, desde que envolva a fisiologia. Essa moça praticamente recusa tudo quanto se falou até hoje em termos de ciência, e ela é PhD em imunologia, em neuropsicofisiologia, e, portanto, é uma palavra da ciência autorizada a falar sobre a consciência. A consciência que os espíritos descrevem neste livro e que Allan Kardec tão bem descreve no capítulo 15, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual seria a forma, então, de termos essa consciência superior? Vimos muitas, já relacionamos algumas, mas nenhuma há cuja eficácia, cuja excelência se possa comparar com a caridade. Por isso Jesus disse que no momento decisivo, nos momentos de transição, tal como se deu com a sua vinda, tal como se deu com a entronização da razão ao tempo da Revolução Francesa, tal como se dá hoje com a ciência do espírito, o espírito hoje é objeto de laboratório da ciência. Nós vivemos um momento de um salto, um novo salto, na direção exatamente de uma consciência superior. E ela será medida exatamente pelo número de bônus horas que tivermos em nossa conta corrente enquanto estamos aqui ou ao partirmos. O que dizem os neurocientistas? Fazer o bem faz bem. Reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, amplia a inteligência, aumenta o número de neuroconexões no nosso próprio cérebro, amplia a capacidade de perceber, avaliar e decidir com mais segurança. Se nós recusamos até hoje as bem-aventuranças, como nos disse Jesus, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. E nós, amai os inimigos, praticai o bem sem ostentação, para não terdes o pagamento imediato por aquele a quem fizeste o bem. Que esse crédito seja acumulado em outra conta, a conta do espírito, na conta da alma. Gandhi repetiu muitas vezes que se Jesus não tivesse feito absolutamente nada no mundo e tivesse enunciado as bem-aventuranças, já teria feito tudo quanto representava a sua passagem pela terra. Que basta seguir esses ensinamentos e encontrarmos uma qualidade de vida melhor. Quando se fala em perdoar, perdoai os inimigos, não julgueis para não seres julgados, a gente fica imaginando que é um grande esforço que a gente faz na direção de se aproximar de Jesus, de Deus, como um sacrifício, uma concessão que fazemos a alguém. Este é um problema de consciência semilúcida, ou de sono, como diz a Joana de Ângeles, nos livros Plenitude e Homem Integral. O perdão, na verdade, em toda a sua extensão, melhora as condições daquele que o exercita, sendo esse um dos fatores da caridade. Perdoar os inimigos é tão difícil quanto arrancar o espinho que aquela pessoa cravou no nosso coração. A mágoa que se enraizou em nossa alma. Mas é exatamente por isso que precisamos perdoar, porque enquanto mantemos o vínculo, o espinho se aprofunda.
as raízes se adensam dentro de nós. Quem perdoa mais não faz do que por si mesmo, antes de fazer por alguém. Se o perdão aos inimigos está no nível superior do julgar, do se reconciliar com seu irmão e de perdoar as ofensas, se nós conseguíssemos reduzir isso ao nível mais reduzido, nós encontraríamos a capacidade ou a incapacidade de viver com as diferenças. Porque o intolerante é aquele que tem enorme dificuldade em viver com as diferenças. O impaciente é aquele que tem grande problema em torno dos desafios que se opõem à sua frente. O que mais sofre na terra é o que menos compreende a utilidade do aguilhão. É o que mais perde tempo consigo mesmo. Chico Xavier. E o que mais perde o tempo consigo mesmo é o que mais sofre como espírito do outro lado, Chico Xavier, porque constata a inutilidade da sua atitude diante da vida, do seu comportamento e a sua capacidade de decidir em torno das situações que o envolveram. Quem de nós não fizer o mínimo esforço na direção de perdoar, donar é mais, para doar um pouco mais, significa isso. Ele não terá a condição de conviver com as diferenças. Imagine num universo onde todos os seres são diferentes, nós termos uma baixa tolerância à diferença. Essa pessoa está decididamente determinada a ser infeliz. Quem não se perdoa em face da sua incapacidade de suportar situações adversas e, portanto, diferentes, ele se recusa a uma visão mais ampla em torno de si mesmo. Por isso, hoje, não são religiosos que estão recomendando isso, não, são psiquiatras. Por que penso como penso? Por que sinto como sinto? Por que quero como quero? São esses meus sentimentos? São esses os meus pensamentos quando me vejo diante desta pessoa, destas circunstâncias? Ou alguma coisa mais acontece em torno da qual ainda não tenho consciência, percepção e controle, e estou sendo arrastado por condicionamentos que sequer me dou conta? Nós podemos nos viciar em emoções. O vício da autopiedade, atrair a atenção alheia como coitadinho, como aquele que precisa de um colo. Você não está me vendo tão incapaz de resolver as coisas? Ele está pronto para dar o bote no coração do outro, mas está simulando ou dissimulando aquela situação que mais não tem do que uma capa intensa de hipocrisia, com vistas a atrair o próximo para o seu redil e aprisioná-lo nos seus sentimentos menos nobres. A autopiedade pode levar a uma auto-obsessão cuja solução é de difícil encontro. Porque as razões desta não estão fora, estão dentro da pessoa. Ao final e ao cabo de tudo, nós que ainda agimos desta maneira, em maior ou menor grau, não nos amamos. E quando ouvimos assim, o primeiro e definitivo mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, nós esquecemos que também somos destinatários deste amor. É preciso amar-se
para revigorar-se, para respeitar-se. Quem não ama a si mesmo, como é que vai amar o próximo? Se ele já dinamitou e implodiu suas próprias condições. A pessoa que vive se envenenando com sentimentos menos nobres, ela na verdade não se ama, não se respeita, não se quer bem, não se cuida. A melhor expressão de amor que existe ainda na face da terra é do ano 70 depois de Cristo, a fábula de Higino, em que o cuidado encerra toda a expressão do amor. Quem ama, cuida. Se nós não amamos o nosso corpo, não cuidamos dele. Se nós não amamos com quem nos relacionamos, nós não temos cuidado com esta relação. Se nós não amamos a nossa pátria, nós não estamos nem incomodados para onde ela está indo, com quem está. A nossa cidadania fica reduzida, porque a nossa capacidade de decidir está reduzida à transferência da responsabilidade. Foco ainda do perdão e da culpa. O comum entre nós, segundo os neurocientistas, é vivermos uma estratégia dissolvente da própria personalidade, em torno da qual tudo que nos acontece tem um culpado. E ele nunca está em nós mesmos. Ou é o governo, ou é a família, ou são os amigos, ou é o trabalho, ou é a incompreensão alheia. Enquanto não decidimos assumir a responsabilidade de olhar por que sentimos o que sentimos, por que pensamos o que pensamos, por que queremos o que queremos, não removemos de nós mesmos os fatores de desequilíbrio. Eles nunca estão fora e sempre estão dentro. Essa é uma regra absoluta. Não há nada do lado de fora que seja inútil, desvalioso, desnecessário. Nem o drama, nem a perda, nem o sofrimento, nem o trabalho, nem o problema, nem a angústia, nem a aflição, nada do que está do lado de fora é inútil, desvalioso ou desnecessário. E permanecerá no nosso caminho enquanto a nossa consciência não despertar para a necessidade de removê-los. Se não mudarmos nada em nós mesmos, não há a menor chance de mudarmos a nossa vida, nenhuma. Se não somamos ao nosso dia 1 minuto sequer de preocupação com o próximo, não distendemos os nossos poderes de transformação para fora. Eles ficam sempre voltados para dentro, até que o egoísmo, o orgulho nos destruam como um buraco negro, que tenta atrair tudo para dentro de si, destinado a devolver tudo novamente, sem poder permanecer com aquilo que sorveu. Há muitos buracos negros sociais, familiares, que como nós, ainda não compreenderam ou não aceitaram que nós fomos criados para a relação, para compartilhar, para a solidariedade. Tudo está conectado. E se estamos conectados a Deus, consciência suprema, as energias que vertem do nosso coração devem ser adequadas a essa conexão. Quando elas são inadequadas ou impróprias, elas vertem em detrimento da sua fonte e prejudicam a sua existência. Quanto mais servimos, quanto mais bem-estar geramos à nossa volta, quanto mais polidos, educados, quanto mais agradáveis, afáveis, indulgentes, benevolentes, tolerantes, solidários formos, maior a nossa capacidade de irradiação, menor as consequências danosas para nós mesmos, porque elas desaparecem de um momento para outro. Como aqueles pacientes de queimaduras graves
que foram recepcionados por esses neurocientistas em Tucson, e através da autossugestão puderam gerar, através do hipotálamo, neuroconectores que reduziram de maneira abrupta as consequências das queimaduras. Hoje, o que o Espiritismo disse sempre e Jesus o tempo todo recomendou é que nós somos senhores do nosso destino. O nosso corpo, os nossos problemas hoje são a história do nosso passado. A história acabada, completa, justa, perfeita, de tudo quanto acumulamos na nossa vida. Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos começar a fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier. E é exatamente num momento como este que os Espíritos estão a nos dizer que não há mais tempo. Não há mais tempo para perder. Nós fomos chamados e escolhidos. Somos os chamados da primeira hora, convocados para viver a 11ª hora, que no conceito romano, o dia só tinha 12 horas, chamados para viver a última. Bezerra de Menezes, 18 de abril de 2010. Nós somos essas pessoas que já estiveram chamados por Jesus mais de uma vez e insistimos em caminhos que não nos levaram a bons resultados. Ainda cremos que somos dependentes das religiões, do Estado, da família, das pessoas, e que se não forem elas, nós nunca seremos felizes. Como é que eu vou estudar se eu não tive uma educação boa? Como é que eu vou ter segurança se não há órgãos de segurança que provejam essa segurança no Estado? Como é que eu vou ter saúde com um sistema desse? Talvez todos esses dilemas estejam nos levando à conclusão que ou nós fazemos alguma coisa por nós mesmos, ou o Estado como concebeu Montesquieu, ou a sociedade concebida por Rousseau e muitos outros, de maneira otimista ou pessimista, não irá resolver os nossos problemas, porque eles são nossos problemas. Diante da sociedade, da humanidade, do mundo e do Estado, nós temos deveres, e só se fala em direitos no mundo. Talvez o professor Calmon, da Universidade Federal da Bahia, tenha toda a razão quando diz que nós devemos fazer uma nova declaração do ser humano no mundo, a declaração dos deveres do ser humano, e não mais dos direitos. Nós estamos com a visão muito atilada para identificar direitos, mas nos recusamos a olhar os deveres, cuja conexão com o direito lhe dá razão de ser, porque não existe direito sem dever. Que Jesus, o mais extraordinário reformador de almas, o mais sublime companheiro cósmico que poderíamos ter em nossas vidas, nos ajude, Senhor, neste momento decisivo em que se separa o joio do trigo. Nos ajude a termos mais luz, Senhor, mais discernimento, mais atilamento, que a nossa percepção seja ampliada, Senhor, não para procurarmos fora de nós o que precisa ser reformado, mas dentro, Senhor, dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a remover as nossas próprias sombras, que nos impedem uma visão própria da vida, que nos impede de ter mais fé, esperança e convicção em dias melhores. Faz que possamos, Senhor, mudar em nós as atitudes que cultivamos ao longo do tempo. Ajuda-nos a vermos em tudo expressão da misericórdia divina, porque é exatamente isso, Senhor. E como é difícil aceitar esta providência. De outra forma, Senhor, por nosso passado escabroso,
pelas dívidas imensas que geramos com os nossos erros. Ajuda-nos a ter mais resistência, Senhor, mais paciência, mais resignação, mais tolerância com aquilo, com aqueles que não podem ou não devem mudar, porque viriam em detrimento de nós mesmos. Ajuda-nos a compreender que as provas são necessárias, que a enfermidade é inadiável, que o problema é o nosso degrau de ascensão, Senhor. E entre o que pode e deve ser mudado, e só depende de nós, e aquilo que não pode ou não deve ser mudado, porque se encontra sob a tutela bendita da vossa providência. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos mais coragem para te testemunharmos por onde formos, para gerarmos bem-estar, alegria, harmonia, equilíbrio, luz, bem-estar, aonde estivermos, em que situação estivermos, seja com quem estivermos. Permita-nos levar conosco, Senhor, esta atmosfera sereníssima de paz, mais uma vez criada pelo Teu coração, em benefício do nosso, como sementes divinas que nos aproximam de Ti. Que esta atmosfera envolva de maneira permanente o nosso coração e possamos prosseguir com ela, Senhor, por onde formos, expressando o Teu pensamento, os Teus sentimentos, a Tua vontade, porque o que anelamos é que não mais existamos e só Tu exista em nossas ações. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.